Olá, meus amigos, boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo para ajudar na sua fé, ajudar você a se levantar de qualquer situação que você esteja enfrentando, né? Porque a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma. Quando a gente ouve a palavra, a nossa fé é alimentada. Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, a fé dela é animada, é alimentada. O Senhor Jesus, ele disse também lá em Mateus capítulo 4, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quando ela é entendida, é, desassociada das religiões, porque a religião ela procura uma certa interpretação, cada um puxando para a sua religião. E a Bíblia é um livro que Deus deixou para o ser humano. Cada pessoa que vai à Bíblia com sinceridade, com humildade, ela vai ser alimentada. E nós temos pensado numa situação que as pessoas têm sofrido muito, principalmente ultimamente, que é a respeito da preocupação. As pessoas andam muito preocupadas com as situações, principalmente com as situações atuais que a gente tem visto o mundo passar. E existe um versículo na Bíblia, lá no Salmo de número 55, versículo 22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará e não deixará que o justo seja abalado. Ou seja, lança tuas preocupações sobre o Senhor, que Ele vai te sustentar, porque jamais Ele vai deixar que o justo, que um filho seu, justo, quando a pessoa se volta para Deus com fé, com humildade, Deus justifica. Deus justificou Abraão, Deus chamou Abraão, e a Bíblia diz que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando a pessoa resolve a crer nesse Deus invisível, no Deus que a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas nós podemos ver através da fé, através da convicção de que Ele é real, que Ele existe, que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando o ser humano resolve crer nesse Deus invisível, Deus retribui, justificando essa pessoa, abençoando e se manifestando, mesmo de uma maneira invisível na vida dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa se sinta melhor, se sinta mais feliz, se sinta alegre e se livre das preocupações da vida, porque o ser humano ele não tem condições de arcar com as lutas da vida sozinho, ele precisa de ajuda. Ele precisa da ajuda de Deus, do Pai Celestial. Então veja só, esse versículo diz para nós lançar sobre ele toda a nossa preocupação, os nossos cuidados, né? E nós sabemos que a preocupação é um peso terrível que tem pesado sobre a vida das pessoas desde o princípio, desde o início que existe ser humano na Terra, que começou as pessoas a se preocupar com muitas coisas, né? E nós sabemos que a preocupação ela é terrível, ela rouba a nossa energia, a nossa paz, a nossa alegria, causa estresse, causa nervosismo, muitas doenças surgem das preocupações. Então a pessoa precisa estar atenta. E nessa noite, nesse vídeo, eu quero, como título, falar para você se livrar desse peso, se livrar do peso da preocupação. Porque nós sabemos que o ser humano, ele se preocupa, em primeiro lugar, com a sua saúde, com doenças, né? A pessoa fica preocupada com doenças, principalmente nessas épocas de epidemias, né? A pessoa fica preocupada. Aí, de repente, vem uma dor, um sintoma que a pessoa sente, ela já começa a se preocupar, achando que ela está com alguma doença grave, né? Uma dor, às vezes lombar, na coluna, a pessoa já começa a pensar coisas, né? Uma queimação no estômago, a pessoa já pensa, poxa, eu tô com a gastrite, tô com a úlcera, sei lá. A pessoa começa a arrumar coisas na mente dela e começa a se preocupar com doença. Uma das coisas que mais preocupa as pessoas é a preocupação com doenças, né? Com a saúde. A pessoa fica muito preocupada com a saúde dela. Sendo que quando nós exercemos a nossa fé em Deus, cuidamos do nosso corpo como templo do Espírito Santo, cuidamos na alimentação, né? Tem os cuidados básicos com a nossa saúde física. Deus vai cuidar, porque Deus tem um versículo na Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo
15 e versículo 26, que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Então Deus é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Quando nós vamos a Ele com fé, Deus cuida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito de Deus que habita em nós. Então a preocupação com a saúde é uma coisa que tem roubado muitas energias da pessoa. A pessoa às vezes vai dormir preocupada, com problema, com dor de cabeça, às vezes tontura que a pessoa sente. A pessoa já começa a colocar na mente dela que é uma doença grave. Ah, eu acho que eu estou doente, eu acho que está alguma coisa acontecendo com a minha saúde. E ali começa a vir as preocupações. E às vezes, a maioria das vezes, porque a boa notícia é o seguinte: os especialistas, eles dizem que 70% das coisas que a gente se preocupa não acontece, não é verdade. Mas aquilo martiriza a pessoa fica muito preocupada com aquilo, e no fim aquilo lá não vai dar em nada. Mas a preocupação é um peso que a pessoa está carregando, não vai, sabe, você está carregando um peso. Então esse é o objetivo, para você se livrar do peso das preocupações. Outra coisa que causa muita preocupação nas pessoas é a situação financeira, a vida econômica. A pessoa começa a se preocupar com dívida, com os compromissos dela, com as contas que ela tem para pagar, começa a pensar no dinheiro, naquele dinheiro que não vai dar, o dinheiro que ia receber, que não vai mais receber. Começa aquilo, uma preocupação. A vida financeira, a vida econômica tem causado muitas preocupações para as pessoas. A pessoa fica muito preocupada nessa parte financeira. Isso é terrível, isso é um peso terrível que a pessoa carrega sobre os ombros dela. E ela precisa aprender a administrar isso, aprender a se equilibrar com a situação, acreditar. A Bíblia diz assim que Deus, ele supre as nossas necessidades. Uma pessoa fazer a parte dela, e ela é uma pessoa honesta. Então acreditar que vai dar tudo certo, sabe? E tirar a preocupação, porque a preocupação ela não resolve nada, ela só acarreta mais problemas, ela só traz mais, principalmente problemas psicológicos, né? Outra coisa que as pessoas se preocupam muito é com a família, com familiares. Então vem aquela preocupação excessiva com o familiar. A pessoa se preocupa querendo mudar aquela pessoa, querendo que a pessoa seja do jeito que ela gostaria que fosse. E isso não vai acontecer. Cada pessoa vem a essa terra, já tem uma personalidade, e a gente tem que respeitar. O que a gente tem que fazer? Amar aquela pessoa, respeitar o jeito dela, e não querer mudar, porque senão isso vai acarretar problemas, vai acarretar um monte de situações dentro da família. Então a melhor coisa é a gente respeitar aquela pessoa, amar aquela pessoa, pedir a Deus para Deus abençoar aquela pessoa, mas não ficar com preocupações excessivas, acreditar. A Bíblia diz que Deus, ele guarda a nossa família, ele guarda nossos filhos, ele guarda... os filhos são herança do Senhor, então Deus guarda. Então essas três áreas as pessoas se preocupam demais: a vida, a saúde da pessoa, preocupações com doença, preocupações com vida financeira, preocupações com familiares, seja com esposo, seja com filho, com esposa, né, com parentes. Então vem essas preocupações, e essas preocupações só roubam a nossa energia, né, só fazem a gente sofrer, não altera em nada, só sofrimento. Então por isso que o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 25, ele diz: não andeis preocupado com coisa alguma, quanto à vossa vida, pelo que comer, pelo vestir, pela saúde, com nada, não se preocupe, porque vosso Pai Celestial, ele sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Então a melhor coisa é exercer uma fé viva em Deus, permanecer firme na presença de Deus, acreditando que Deus está cuidando de nós. Deus é um pai maravilhoso. Jesus disse assim: se vocês são maus, né, têm uma tendência para o mal, e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens, dará coisas boas aos seus filhos. Então nós temos que assumir essa posição, que nós somos filhos de Deus e que tem um Pai que cuida de nós. É como diz a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, ele começa assim: Pai Nosso que está no céu. Então nós temos um Pai que está no céu, que cuida de nós. E é isso que eu quero falar para você nesse momento, para você tirar esse peso dessa preocupação sobre a tua vida. Faça o que diz essa palavra: lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele te sustentará e não deixará que você seja abalado. Ele vai tirar. A preocupação só faz abalar as pessoas, desequilibrar as pessoas, desestruturar a pessoa, criar mais problema na família, nervosismo, estresse, doenças psicológicas, um monte de coisa. Então o Senhor Jesus, uma certa ocasião, lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28 até o 30, ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nessa noite, aí ele continuou dizendo assim, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo da preocupação é muito grande, o peso da preocupação é grande. Livre-se desse peso. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, do teu Deus, do Deus vivo que te criou, que trouxe você aqui essa terra. Deus tem um plano na sua vida. Confie nele. Entregue sua família na mão de Deus, entregue seus problemas, lança sobre ele. Tem um versículo na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida de nós, tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para o seu coração nessa noite, tá bom? Para você lançar sobre Deus, não tenha medo, ele é seu pai, lança sobre ele a tua preocupação. Durma em paz, fique na presença do Senhor, confie, só confie, Deus está cuidando de tudo. Nada de coisas que está te preocupando vai acontecer. Se cuide, confie em Deus, tudo vai dar certo, tudo vai passar, tudo vai dar certo, porque essa é a vida, esse é o progresso da vida e nós temos que confiar no cuidado do nosso Pai. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta ele. Se você gostaria de se inscrever no nosso canal tem o objetivo de trazer sempre uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, tá bom? Para o coração das pessoas, tá bom? Um abraço, fica com Deus.